Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Brito, sou um dos diretores da Ecoa Contabilidade. Somos uma empresa de contabilidade de São Luís do Maranhão. Hoje a gente atende aí todo o território nacional. A gente já fez algumas milhares de declarações de imposto de renda de pessoa física durante toda a nossa história, né? E é muito comum que a gente receba muitas vezes as dúvidas dos clientes, né? E tem uma dúvida que é muito recorrente, né? Um cliente ali que de repente comprou um imóvel na década de 90, na década de 2000, né? E fica em dúvida se ele pode atualizar o imóvel dele a valor de mercado. Então, poxa, às vezes você pagou ali na década de 90 50 mil reais no imóvel. Hoje esse imóvel já vale 5, 10 vezes mais do que você pagou. Então, muitas vezes as pessoas queriam atualizar esse valor do imóvel, mas não podia, né? Pela nossa legislação normal, né? Sem tratar desse benefício, você só pode atualizar o valor do seu imóvel se você tiver alguma benfeitoria, né? Alguns casos específicos. Mas simplesmente pelo fato de atualização a valor de mercado, a resposta era sempre não, você não pode. Tá? Mas aí eu vou explicar para vocês direitinho o que a Lei 14.973 trouxe de novidade, né? E se ela pode ou não ser interessante para você. Mas vamos lá. O que é a lei? Né? Como eu já falei, é uma possibilidade de atualização dos bens imóveis a valor de mercado. Né? Então, comprei um imóvel em 95, ele custava 20. Agora esse imóvel está custando 400 mil reais. Essa lei ela vai possibilitar que você atualize o valor do seu imóvel para 400 mil reais, que é o atual valor de mercado desse imóvel. Quais são os benefícios trazidos por essa lei? Tá? É a possibilidade de pagar um tributo reduzido ali sobre o teu ganho de capital, né? Sobre a diferença entre o valor de compra e o valor de mercado, né? Que você só pagaria ali em caso de venda no futuro. Tá? Então o governo trouxe a possibilidade de uma alíquota reduzida. Né? O prazo para adesão, a gente tem que estar muito atento a isso, que o prazo para adesão ele iniciou lá em 24/10 e ele vai somente até o dia 16/12 de 2024. Tá? Então, caso isso seja interessante para você, fique atento, né? Converse com a sua contabilidade, busque saber se esse benefício é interessante para você ou não. Tá bom? Vamos lá. Qual o objetivo, né, do governo? Por que o governo publicou essa lei? Né? O objetivo era incentivar o pagamento antecipado de tributos. A gente tem visto aí que o governo tem feito esforços para aumentar a arrecadação, né, por conta da dificuldade de redução de custo. Né? Não vamos entrar no mérito aqui se é interessante, se não é, mas o objetivo do governo foi aumentar a arrecadação. E aí, para isso, ele está antecipando um tributo que poderia ser recebido no futuro, né, e trazendo isso para uma alíquota reduzida. Tá? E o benefício para o cidadão é isso, né? Você pagar um tributo, uma alíquota, para um tributo reduzido. Né? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Quais são as condições e restrições? Né? Pessoa jurídica e pessoas físicas residentes no Brasil, tá? Que tenham declarado para a pessoa física na declaração de imposto de renda de pessoa física de 2023 e para a pessoa jurídica lá na ECF de 2023, no campo lá de passivo não circulante, imobilizado, que a gente tem lá dentro da contabilidade. Tá? O imóvel ele não pode ter sido alienado ou baixado antes da opção pela atualização. Tá? E o pagamento total do imposto ele deve acontecer, né, do alíquota reduzida, do tributo reduzido que a gente vai falar, ele precisa ser pago até o dia 16/12 de 2024, para que você tenha direito. João, eu quero optar, mas acabei não conseguindo pagar até o dia 16. Você não terá direito a esse benefício. Tá? As exceções são para as pessoas físicas e jurídicas que não estavam obrigadas a declarar a declaração de imposto de renda da pessoa física e a ECF em 2023. Então, João, eu tenho imóvel, ele está comigo há bastante tempo, mas eu não estava obrigado a declarar esse imóvel, a fazer minha declaração no ano passado. Por quê? Porque eu não tinha renda o suficiente, porque o valor do imóvel não atinge os 300 mil, né? O valor total dos meus bens não atinge os 300 mil, tá? Então eu não atendi os requisitos obrigatórios para ter que declarar em 2023, mas eu tenho esse imóvel e eu quero atualizar. Então você pode. Ou empresas, pessoas jurídicas que não são obrigadas à entrega de ECF, mas têm imóveis. Tá? Então esses casos são exceções. Quais são as vantagens? Né? Então, parte muito interessante para você que é pessoa física, né? Que tem um imóvel, você pode pagar uma alíquota reduzida de 4% ali entre o valor que você comprou do imóvel e o valor de mercado. Então, quero atualizar esse imóvel hoje
para o valor de mercado que é 500 mil. E na época eu paguei 50 mil reais. Então você vai pagar uma alíquota de 4% sobre a diferença. 400 menos 50 mil reais, 350 mil reais. Tá? Então, qual a alíquota normal que você pagaria? De 15% a 22,5%. Nesse exemplo que eu dei, seria 15%, né? Porque a gente vai falar ali de alíquotas maiores quando a gente ultrapassa os 5 milhões de reais, tá? Do valor do imóvel, tá bom? Então, a gente vai pagar 4% ao invés de 15%. Para a pessoa jurídica, a gente pagaria 10% ao invés de 34%, né, que a gente paga 6% a título de imposto de renda pessoa jurídica e 4% a título de contribuição social sobre lucro líquido. Numa apuração normal, essa tributação poderia chegar a 34%. Tá? Quais as desvantagens? Então, eu falei para você ficar atento, acompanhar a gente aqui, né? E você pode, eu vou trazer para vocês qual a desvantagem desse benefício, que ele pode não ser interessante para você. Tá? Para ter acesso a 100% desse benefício, o total do desconto ali sobre toda a diferença que você lançou do valor da venda, da compra e o valor de mercado, né, ele só vai ser 100% utilizável se você vender esse imóvel depois de 15 anos. Não 15 anos da data que você comprou, 15 anos da data da atualização desse imóvel. Tá? João, então o que acontece se eu vender antes desse período? O teu ganho vai ser proporcional ao tempo que você esteve com esse imóvel. A gente vai colocar aqui para vocês uma tabelinha para você ter acesso ao percentual ali de acordo com cada período que você ficou com esse imóvel. Mas trazendo só a título de exemplo aqui para você ficar atento, se você atualizou o imóvel e decidiu vender ele com menos de 3 anos, você não terá acesso ao benefício. O que isso quer dizer, João? Que além de pagar o ganho de capital normal, você vai ter tido pago ali os 4% sobre a atualização e vai perder esse dinheiro dos 4%, que você não vai poder utilizá-lo, certo? Então fique muito atento. Eu vou trazer agora uns casos, mais para frente, uns casos práticos para você entender um pouco melhor, né? Mas já vou trazer agora, na verdade, né, um caso prático para você entender um pouco mais aí como funcionaria. Tá? Então vamos simular aqui que a gente vai fazer essa atualização em 2024. Esse imóvel ele custou para a gente lá, na época que a gente comprou, custou 200 mil reais e hoje o valor de mercado desse imóvel é 500 mil. Tá? Então a nossa diferença tributável na atualização é de 300 mil reais. Por quê? Porque eu comprei a 200 e o valor de mercado hoje que eu quero que ele passe a valer na minha declaração é de 500 mil. Então eu vou pagar os 4% sobre os 300, 500 menos 200. Certo? Então a gente vai analisar alguns cenários com base no tempo que você passa com esse imóvel para saber se de fato esse imóvel esse benefício é interessante para você ou não. Tá? Nosso primeiro exemplo é mantendo o imóvel ali por menos de 3 anos. Então, João, fiz a atualização, mas apareceu uma oportunidade ali fantástica, acabei tendo que vender meu imóvel num período de 2 anos. Tá? O que vai acontecer? Então vamos supor aqui que você vendeu o imóvel ali por 600 mil reais, né? O custo antes da atualização, como a gente viu lá no início, é de 200 mil reais, né? E a minha diferença tributável minha diferença tributável foi de 300 mil reais que a gente falou, certo? Então você pagou já 4% sobre 300 mil reais. Só que quanto é que você vai aproveitar dessa diferença tributável? Nada, né? Como eu falei, se você passar menos de 3 anos com o imóvel, tendo optado por esse benefício, você não aproveita nada. Então, quando você vendeu esse imóvel, a gente vai apurar o ganho de capital normalmente. Então, se você vendeu por 600 mil reais e esse imóvel te custou 200, você vai ser tributado em 15% sobre a diferença, né, que é o ganho de capital, e 15% sobre 400 mil reais. Então, você vai pagar o ganho de capital de 60 mil reais e ainda vai ter tido um prejuízo anterior de 12 mil reais, que era os 4% sobre a diferença tributável, certo? Agora a gente tem um exemplo aqui sobre um imóvel que passou 8 anos. João, tive acesso ao benefício, mas só tive como passar 8 anos com esse imóvel, né? Qual vai ser o meu ganho? O que eu vou ter de direito? Então vamos supor que você vendeu esse imóvel por 700 mil reais, tá? O custo de aquisição é o mesmo, 200 mil reais. A nossa diferença tributável continua sendo os 300, né? 200 e 500 mil reais, né? Que era o valor de mercado na época, tá? E o DTA que a gente vai aproveitar, que é a diferença tributável que a gente consegue aproveitar, é de apenas 48%. Quanto é que é 48% de 300 mil reais?
144 mil, tá? Então é só esse valor que eu vou aproveitar para abater do meu ganho de capital. Então, se eu vendi por 700, o meu custo de aquisição foi 200, eu pego essa diferença, reduzo dos 144 mil e calculo o meu ganho de capital normal, que são os 15%. Então, qual vai ser o meu custo total ali na operação no final? Vai ser os 53.400 do ganho de capital, né? Mais os 5.760 que eu paguei ali da atualização. Isso vai me gerar uma economia de 15.840. Então, para você que quer de repente passar 8 anos, faz sentido. Isso vai depender muito do valor da venda. Então, cada caso é um caso. Então, precisa ser analisado ali junto com a sua contabilidade. Tá? E aqui eu trouxe um último exemplo, que é o exemplo onde você tem acesso total ao benefício, onde você passou 15 anos já com aquele imóvel e decidiu vender esse imóvel após esses 15 anos que você passou. Lembrando novamente, 15 anos a partir da data de atualização e não da data de aquisição do imóvel. Então vamos supor aqui que você vai vender o imóvel a 800 mil reais, o valor de aquisição, como a gente já viu, foi de 200 mil, e a tua diferença tributável, né, que a gente já viu, foi de 300 mil reais. Qual o valor que você vai aproveitar dessa diferença tributável? Total, né? Você vai aproveitar os 300 mil reais. Então, ao invés de eu pagar ganho de capital sobre 600 mil reais, que é a diferença entre 800 e 200 mil reais de custo de aquisição, a gente vai pagar sobre 300 mil reais, né? Que é os 600 menos os 300 mil reais da diferença tributável, né? Então, a gente vai pagar 15% sobre 300 mil reais, vai ter um valor de 15 mil, né? A gente já pagou lá atrás um valor sobre a diferença tributável, né? Que foi um valor de 12 mil reais, e aí vai ser gerada uma economia para a gente, né? De 33 mil reais, tá? Uma economia bem interessante. Então, cada caso é um caso que você precisa analisar com calma, certo? Tiver com mais dúvidas, entre em contato com a gente. Né? O que a gente consegue concluir disso? Né? A gente tem um prazo curto para adesão, então avalie com atenção se isso é interessante para você, se o benefício faz sentido para a sua realidade. Tá? A atualização ela é vantajosa para quem quer vender bens ali no médio e longo prazo, né? E a decisão ela precisa ser tomada com bastante atenção, porque ela é definitiva e irretratável. Uma vez que você pagou o tributo, atualizou, você não pode mais voltar atrás e pedir esse valor pago de volta. Você vai ter que seguir, de fato, ali as regras. Você não vai ser obrigado a permanecer com o imóvel, mas caso você venda dentro daqueles períodos, você pode ter a redução do benefício e pode sair um prejuízo para você no final, certo? A legislação, caso você tenha interesse ali em dar uma estudada, alguém que é da área, de repente, né, a gente tem a Lei 14.973 de 2024, artigo 6º a 8º, e a gente tem a Instrução Normativa da Receita Federal, número 2.222 de 2024, né, que veio para regulamentar a forma como a gente vai aplicar aí esses descontos, né? A gente tem a declaração, onde precisa informar direitinho sobre essa operação. Mais dúvidas, né? Consulte o sua contabilidade, a gente fica disponível. Caso você tenha alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, né? A gente vai tentar responder a todos vocês, tá? E é isso. Desejo sucesso a todos. Ficou alguma dúvida? Entre em contato conosco, tá? A gente vai poder te ajudar melhor. Abraço, tchau, tchau.